Livro Os Dois Tipos de Fé, de E.W. Kenyon. Capítulo 9. Com o coração o homem crê. Por anos tenho procurado ansiosamente por uma explicação satisfatória para Romanos 10:10, porque com o coração se crê para a justiça. Você entende que a palavra coração é usada de forma figurada, porque o coração é o centro vital do homem. É a grande bomba que mantém vivo o corpo físico. Sabemos que, quando Deus fala sobre o coração, ele se refere ao espírito humano. Sabemos que o homem é um espírito. Ele está na mesma classe que Deus. Sabemos que Deus é um espírito e que ele se tornou um homem e assumiu o corpo de um homem. E que, quando o fez, ele não era menos Deus do que era antes de assumir o corpo físico. Sabemos que o homem na morte deixa o seu corpo físico e não é menos homem do que era quando tinha o seu corpo físico. Sabemos que o homem não pode conhecer a Deus através do conhecimento pelos sentidos. Deus só é revelado ao homem através do Espírito. É o Espírito do homem que entra em contato com Deus. Sabemos que as coisas espirituais são tão reais como as coisas materiais. Deus é uma pessoa tão real como se tivesse em um corpo físico. Jesus, com seu corpo físico, agora no céu, não é mais real do que o Espírito Santo ou o Pai. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4, nosso espírito é chamado de o homem oculto do coração. Em Romanos capítulo 7, versículo 22, ele é chamado de homem interior. Este homem interior e o homem oculto, ou o homem escondido, nos fornecem a definição de Deus para o espírito humano. O homem real é um espírito. Ele tem um corpo e uma alma. A alma entra em contato com a esfera intelectual. O corpo físico entra em contato com a esfera física e o espírito com a esfera espiritual. Isso explica que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Os primeiros 2 capítulos de 1 Coríntios nos fornecem um contraste entre conhecimento pelos sentidos e o conhecimento espiritual, ou um contraste entre os sentidos e o espírito. Você entende que todo conhecimento que o homem tem, fora do conhecimento pela revelação, vem até ele através dessas 5 portas para a mente. Elas são meios de comunicação entre as coisas materiais e as intelectuais. A mente não pode receber nada a não ser que receba através desses 5 sentidos. O assunto é coberto mais completamente em nosso livro Os Dois Tipos de Conhecimento. Se os 5 sentidos fossem destruídos, o homem não teria nenhum meio de receber conhecimento. Ele não poderia conhecer a si mesmo nem o mundo material. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Efésios 3,16. Para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante seu espírito, no homem interior. Quando um homem nasce de novo, a vida eterna é comunicada a seu espírito, ao seu homem interior. Quando o Espírito Santo vem ao seu corpo, ele vem habitar no seu espírito. O Espírito Santo não pode se comunicar diretamente com nossas mentes, mas precisa se comunicar conosco através de nosso espírito, o qual alcança e influencia nossos processos intelectuais. O espírito tem uma voz. Chamamos essa voz de consciência ou pressentimento ou direção. Às vezes ela é chamada de intuição. Recebemos uma intuição e se a seguirmos, não cometeremos erros. Todos sabemos que se seguíssemos a voz interior, não teríamos feito alguns dos investimentos que fizemos, nos quais perdemos dinheiro, que nunca teríamos escolhido certas pessoas como companheiros, que nunca teríamos entrado em parceria de negócios com certas pessoas. Essa voz interior procura dar direção para nossas mentes. Quase nunca cometeríamos erros
se aprendêssemos a dar ouvidos ao nosso espírito. Um dos maiores erros que tem sido cometidos na nossa cultura intelectual é o de ignorar o espírito. O conhecimento de nossos intelectos assumiu o trono e nossos espíritos têm estado trancados como numa prisão. Consequentemente, estamos continuamente cometendo erros porque nosso espírito, que nos deveria guiar, não recebe permissão para funcionar. O conhecimento é algo que adquirimos através dos sentidos, através da leitura, através das viagens e da audição. A sabedoria é a capacidade de usar o conhecimento para tirar algum proveito. A sabedoria não vem através dos sentidos. A sabedoria vem de nosso espírito. Tiago diz que ela vem de cima. Essa é uma sabedoria divina, a sabedoria de Deus a nós transmitida. Tiago 3, do 13 ao 18. O homem que tranca seu espírito e faz dele um prisioneiro, que nunca o ouve, nunca o obedece, fica aleijado e se torna presa fácil para pessoas egoístas e astuciosas. Quem deixa o espírito prevalecer e o influenciar em tempos de crise é aquele que vai escalar até o topo. O que significa crer com o coração? Significa crer com o espírito. Não podemos crer com o nosso intelecto. Quanto a isso, não há argumentação. A fé é um produto do espírito. Esta convicção interior, esta coisa chamada certeza, é filha de nossos espíritos. Não sabemos porque sabemos. Não podemos explicá-lo, contudo sabemos de fato. No outro dia, estava expondo a palavra para uma mulher que tinha uma enfermidade muito dolorida. Enquanto abria as escrituras passo a passo, ela disse: "Percebo, por suas pisaduras fui curada." Eu lhe disse: "Como a senhora sabe que foi curada?" Ela disse: "Porque a palavra declara que eu fui curada." O conhecimento pelos sentidos disse: "A dor está ainda em seu corpo e você pode sentir a dor agora mesmo." Contudo, ela se ergueu acima do conhecimento pelos sentidos e das evidências dos sentidos e declarou que estava curada. Quando orei por ela, sua fé expulsou a doença. A coisa que significava a morte para ela foi embora. Por quê? Porque no seu coração ela creu na palavra de Deus. No seu espírito, ela creu nela. Como nosso espírito obtém a fé que nosso intelecto não pode conseguir? Através da palavra. Jesus disse: "Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus." Mateus 4:4. Ele está falando de alimento espiritual. Ele está usando termos do conhecimento pelos sentidos para transmitir uma verdade espiritual. Nossos espíritos ficam cheios de convicção quando meditamos na palavra. Por muitos anos andei pela fé quanto às finanças, quanto a todas as minhas necessidades físicas. Agora já cresci até o ponto de saber que a palavra é o alimento que fortalece o espírito, torna-o forte e lhe concede convicção e tranquilidade. Os sentidos creem no que podem ouvir, ver e sentir. O espírito crê na palavra, não importa o que se vê, o que se ouve ou o que se sente. As pessoas que recebem oração continuamente, mas não conseguem ser curadas, têm uma fé do conhecimento pelos sentidos. Elas não têm fé pela revelação. Elas têm fé no homem, fé no óleo da unção, fé na oração de outrem, fé em alguma pessoa ou organização. Elas não têm fé na palavra. Tiago 5,14 ilustra isso. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Então fala sobre como a oração de um justo é eficaz em seus efeitos. Este quadro todo é relativo a uma fé do conhecimento pelos sentidos. Se aquela pessoa que estava doente soubesse que pelas suas pisaduras foi curada, não teria necessidade de chamar os presbíteros. Mas, porque não sabia disso, no seu desespero se voltou para o Senhor e para os presbíteros. Eis uma demonstração da graça de Deus, atendendo o homem no seu próprio nível, como Jesus fez na encarnação. Quando a palavra se tornou carne e habitou entre os homens, ele veio até a esfera do conhecimento pelos sentidos,
para que esse homem pudesse vê-lo, ouvi-lo e tocá-lo. Tudo o que se referia à caminhada terrena de Jesus, até o ponto que o homem podia ver, era na esfera dos sentidos. Não havia nenhuma fé em Jesus de um ponto de vista espiritual. Eles criam porque viram os milagres e comeram o pão. Quando ele morreu na cruz, não havia nenhum entendimento espiritual. Eles não sabiam que ele estava morrendo pelos pecados deles. Pensavam que ele estava morrendo como um mártir por seus ideais. O conhecimento pelos sentidos usa o mesmo conceito hoje em dia. O mundo escolástico crê que Jesus morreu por suas convicções. Na crucificação, a fé pelo conhecimento pelos sentidos falhou. Crer de todo o nosso coração é crer independentemente do conhecimento pelos sentidos. Nossos espíritos respondem à nossa rendição ao senhorio de Jesus. A chave para a fé bíblica é o reconhecimento do senhorio de Jesus pelo coração. 1 Pedro 3,15 Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Santificar significa separar ou colocar à parte. Colocamos Cristo à parte em nossos corações. Quando coroamos Jesus como Senhor em nossas vidas, coroamos sua palavra como Senhora de nossas vidas. Isso dá à palavra o seu devido lugar. Jesus está assentado à destra do Pai. Sua palavra está em nossos corações. Damos a esta palavra o seu lugar e, quando fazemos isso, a fé se torna algo perfeitamente natural. Provérbios 3, do 5 ao 7. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento ou no conhecimento pelos sentidos. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Não seja sábio com o conhecimento pelos sentidos, que nos leva a repudiar a palavra ou agir independentemente dela. 2 Coríntios 10, do 4 ao 5. Anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso é muito importante se queremos andar pela fé. A palavra precisa ser superior ao conhecimento pelos sentidos, quer ele seja nosso ou de outrem. Queremos lembrar que o conhecimento pelos sentidos é sempre limitado. Ninguém tem um perfeito conhecimento pelos sentidos. A palavra de Deus é perfeita. Esta revelação é sua perfeita revelação, e ela satisfaz em toda crise e a toda necessidade de nossas vidas. Se confiarmos nesta palavra de todo o coração, então chegará uma quietude e descanso dentro de nossos espíritos. Crer é saber. Sabemos que a palavra de Deus é verdadeira. Quando ele diz, e o meu Deus há de suprir cada uma de vossas necessidades, simplesmente sabemos em nossos espíritos que toda necessidade será suprida e não nos preocupamos, não temos nenhuma ansiedade. Nossos corações ficam encorajados quando lemos a palavra. Nossa convicção se torna mais profunda. Esta é uma convicção que é independente da evidência dos sentidos. Ela pode contradizer a evidência dos sentidos, como muitas vezes faz, mas sabemos que as coisas espirituais são tão reais quanto as coisas materiais. Sabemos que as forças espirituais são superiores às coisas físicas, pois Deus, um Espírito, criou as coisas físicas. Sabemos que as forças espirituais são mais fortes do que as forças físicas. Sabemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Sabemos que esse alguém maior domina sobre a doença e a fraqueza. Confiamos nele de todo o coração. Ele se levanta em nós e fornece iluminação para nossas mentes que elas não poderiam conseguir de nenhuma outra fonte. Sabemos que não podemos ser vencidos. Sabemos porque nós cremos.